Olá pessoal, esse vídeo vou estar a dar continuidade ao nosso pequeno jogo que é Angry Birds. No vídeo anterior nós terminamos de montar o cenário e nesse vídeo nós vamos estar a dar vida ao nosso jogo, né? A nossa catapulta, o nosso asteroide. Quem não tem uma pasta script, eu aconselho a criar para ficar melhor organizado na pasta assets. Bom, eu já tenho meu script feito, catapulta. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo um link para download deste script. Agora vamos fazer isso juntos. Ok, eu vou criar um novo script. C# script catapulta. Ok. Ok, já criei o script. Vamos perdoar pelo barulho. Sim, depois de nós criarmos o script, vamos lá abrir. Acho que até é melhor deletar este aqui. Não vamos precisar. Ok. Bom, a abrirmos o nosso script, já sabemos que temos as nossas velhas amigas, a função start e a função update. Ok. Para esse vídeo nós somente vamos estar a usar a função update. A função start não é essencial agora, porque nós vamos estar a fazer constantes verificações em cada frame se o utilizador pressionou o mouse ou não, ou o touch do telefone. Então nós precisamos fazer uma constante verificação disso. Ok. Primeiro vamos lá criar as variáveis. Primeiro, para quem viu no início do vídeo, né? Ok, vou explicar isso um bocado mais à frente. Vamos criar uma variável public game object. É o nosso asteroide, podemos chamar ele de pedra. Depois public float força, que vai ser a força com a qual a pedra será projetada. E depois o máximo que nós vamos poder esticar o nosso elástico. Qual é a distância máxima que o nosso elástico pode fazer? Então vamos lá dizer public float elástico max. E depois vamos precisar de pegar a posição do mouse. Para tal vamos precisar de uma variável tipo vector3. Posição mouse. Ok. Então, quando nós clicarmos na tela, vamos precisar de criar um novo game object e depois lançar. Então, para tal, nós vamos instanciar um novo game object na nossa cena e lançar. Eu vou dar ok, dando continuidade. Tive que sair por motivos à minha vontade. Ok, então eu estava a dizer que ao clicar no game object
ao clicar na cena do jogo no nosso game aqui, nós vamos instanciar um novo game object para ele ser lançado. Então ele precisa de ser criado na cena. Então vamos lá dizer, vamos criar uma variável game object instância, vamos chamar ela de instância pedra, ok? E vamos precisar de uma variável também antes de nós associarmos um game object. Vamos precisar de uma variável booleana que verifica se já existe a nossa pedra na cena, o objeto que nós vamos instanciar na cena. Vamos lá, vamos dizer instanciou, vamos chamar ela de instanciou, ok? Por default ela é false, ou podíamos fazê-la melhor. Como eu disse que não iríamos utilizar a função start, podíamos utilizar a função start para inicializar algumas dessas variáveis, por exemplo a instância, mas como ela é a única variável, vamos precisar de instância, podemos deixar mesmo no false. Ok, já criamos as nossas variáveis. Lembrei de uma coisa, ok? Sim, vamos lá colocar aqui a força igual a 13 e o elástico, o máximo que o elástico pode, a distância máxima que o elástico pode fazer é de 4, ok? Até aqui criamos as nossas variáveis. Agora precisamos de fazer com que essas variáveis que nós criamos tenham algum efeito no nosso jogo. Ok, primeiro precisamos de verificar se o nosso utilizador pressionou o mouse. If, que estrutura de um if normal, if input ponto get mouse button 0, ok? O que nós fizemos aqui é verificar se o utilizador pressionou o mouse, a tecla principal do mouse, a tecla do clique do mouse, que neste caso aqui é representada por 0, se ele pressionou ou não, ok? Depois dele pressionar, nós precisamos de pegar a posição do mouse e guardar nesta variável aqui, né? Precisamos de pegar a posição do mouse e guardar nesta variável, ok? Então vamos fazer posição mouse, será a câmera ponto main ponto screen to point array input ponto mouse position, position full screen, mouse position, get point, ok, zero. Ok, então o que nós fizemos foi o seguinte: nós precisamos de pegar a posição do mouse, as coordenadas do mouse na nossa cena de jogo. Ok, pegar as coordenadas do nosso mouse. E por que você precisou disso tudo? Porque usou o camera, a nossa câmera. Eu usei a câmera porque nós podemos ver no Unity que a cena do jogo, o scenes, é uma área muito extensa e determinar as coordenadas do mouse seria muito complicado. Então
nós precisamos de determinar as posições, as coordenadas do mouse em relação a algo. E seria muito mais lógico determinar as coordenadas do nosso mouse seguindo as coordenadas em relação às coordenadas da câmera. Por exemplo, dentro deste retângulo aqui da câmera, este retângulo aqui, onde é que o nosso mouse está? Quais são as coordenadas do nosso mouse em relação à câmera? Por isso colocamos aqui camera.main. Significa que nós vamos tentar aceder à nossa câmera na cena de jogo que estiver com essa tag main camera. As tags no Unity são muito importantes, mas muito importantes mesmo, porque são como se fossem etiquetas que servem para identificar um game object. Por exemplo, se um player entra numa determinada área, né, e essa área tem um trigger, por exemplo, suponhamos que este aqui seja o player e este aqui seja uma moeda. Quando esses dois colidem, o mais aconselhável é usar as tags, a dizer que se, por exemplo, isto aqui é uma moeda, se o player, seria mais lógico que a bola será a moeda, ok? Vamos lá supor que a bola é a moeda e este é o player. Se o player encontrar colidir com a moeda, o que irá acontecer? Ele, nessa colisão aqui, ele vai procurar pela tag do player. Por exemplo, se ele já vem aqui player, né? Então, se o player colidir com essa moeda, ele vai procurar, seria mais lógico dizer que, porque o player, suponhamos que é a única pessoa que pode apanhar as moedas, certo? Se um outro game object interage com a moeda, nós queremos que esse game object não faça nada, mas somente o player apanhe as moedas durante o nosso jogo. Então, para tal, nós usamos o sistema de tags, que são uma forma rápida, leve de identificar os nossos elementos ou um grupo de elementos no nosso jogo, ok? Mas isso no futuro próximo iremos fazer, dando continuidade aqui. Depois de nós pegarmos a posição do nosso mouse e guardamos no nosso vetor, precisamos de verificar se já existe uma pedra na nossa cena do jogo, se já foi instanciada ou não. Então, para tal, nós vamos pôr uma condição if, ok, instancio equal false. Se a gente não instanciou nada, nós vamos precisar de criar um novo game object na nossa cena numa determinada posição. Então, vamos lá dizer que instância pedra, ok, vai ser instanciado sobre essa variável aqui um novo elemento instantiate, ok. E o que nós queremos instanciar? A nossa pedra. E também, ok, vale ressaltar aqui, o comando instantiate, ele recebe 3 parâmetros. Recebe o objeto que tu queres instanciar, neste caso a nossa pedra, que é o nosso asteroide. Depois recebe as coordenadas em que esse game object será instanciado na cena do jogo, ok? E por fim ele recebe como parâmetro a rotação desse game object, em que como é que esse game object estará disposto, ok? Então nós vamos lá colocar aqui, nesse caso aqui nós vamos distanciar segundo a nossa posição do mouse, que é o nosso vetor,
no ponto em que clicamos, ok? Posição mouse e por fim a rotação. Então nós vamos colocar transform.rotation, ok? Que é a rotação do game object que nós vamos como é que é? Anexar esse script que iremos ver mais à frente, ok? Ok, supondo, né, quando nós damos um clique, queremos instanciamos a pedra com esse comando aqui, não é? Mas há uma coisa, o comando instantiate serve para instanciar na cena, não instanciar numa variável. Então nós temos que dizer para o Unity que esse instantiate é para um game object, não para a cena. Então vamos lá dizer as game object. É como se fosse um casting, mas não muito exatamente. Mas ok, eu dizia que ao nós instanciarmos a nossa pedra, ao clicar a pedra ser criada na cena, nós precisamos de... Ok, a pedra vai ser criada na cena, mas... E vocês perguntam, e a física? Onde é que ela vai ficar? Porque ela vai simular a física. Então ao instanciar logo a pedra vai cair, não é isso que nós queremos. Queremos que ao instanciar a pedra fique suspensa no ar. Então teremos que fazer o seguinte, teremos que dizer que a pedra que foi instanciada, a pedra que foi instanciada, ponto get component, depois vamos dizer qual é o componente, qual é esse componente que nós queremos. Rigid body, que é responsável pela física, nesse caso rigid body 2D. Depois schematic igual a true. Opa. Schematic igual a true. Ok, nas versões anteriores essa opção aqui, ok. Nesta versão é chamada de simulated, mas nas versões anteriores era um checkbox chamado schematic, né? Schematic, quando estava marcada a opção true, ele não simulava os efeitos da física. É como se fosse o simulated desabilitado, ok? Ele não simulava a física, mas se tivesse em false, ele já simulava a física. Ok, neste caso aqui, colocando em true, ele vai ficar suspenso no ar. Não vai cinematic, não vai se movimentar. Ok, até aqui está tudo bem. E depois nós queremos que, ok, até agora creio que não há problema nenhum. Vou explicar já outra coisa. Sim. Ok. Ao instanciarmos a nossa pedra na cena do jogo, podemos instanciar aqui, ali, tipo, em qualquer posição da nossa cena. E nós não queremos isso. Queremos que ela somente instancie e fique dentro deste círculo aqui imaginário, que a pedra somente, como se tivesse um elástico, somente a se esticar neste círculo aqui imaginário, ok? Então vamos lá. If, ok, temos que colocar uma condição para que ela, ao instanciarmos, ela fica ali. Vector tree, ponto, vamos usar esse método distance para medir a distância menor que elástico max, o máximo que o elástico pode se esticar. Elástico max, opa. Então esse comando aqui recebe dois parâmetros. Ele calcula a distância
entre dois vetores, certo? Então, o transform.position, que vai ser a posição da nossa catapulta, e a posição do mouse. Qual é a distância entre eles? Se essa distância for menor que o máximo que o elástico pode fazer, ele vai manter a nossa instância na posição corrente. Então, vamos lá, instância pedra ponto transform ponto position. Ele vai manter na posição corrente do mouse, porque ele está dentro dos parâmetros, ok? Mas e se ele não estiver dentro dos parâmetros, ok? Aí já temos que já rola a magia, ok? Então, vamos criar um novo vetor para ele colocar a nossa pedra que foi instanciada na cena no lugar correto. Então vamos lá, transform ponto position mais, ok, depois vou explicar, ok, aqui nem vamos lá colocar posição mais menos a nossa posição da catapulta, point position, ok, ponto normalized vezes elástico max. Ok, devem estar a se perguntar por que ele fez isso, ok? Opa, esqueci uma coisa, provavelmente teremos um erro. O nosso vetor não tem uma variável. Ok, vamos lá chamar esse vetor de local certo. O que nós fizemos aqui foi o cálculo para colocar o nosso game, a nossa instância no lugar correto. Ok, então vamos lá abrir o Paint para explicar melhor isso. Ok, supondo que nós temos a nossa catapulta aqui, sou ruim a desenho mesmo, ok, tipo desenho livre. Supondo que temos a nossa catapulta na posição, por exemplo, no eixo X 3, o nosso vetor no eixo X e 4, certo? E no eixo Y na posição 4, ok? E depois temos a nossa pedra na posição, por exemplo, -2, -2, mais acima no eixo Y, por exemplo 6, ok? Então, dentro desse parênteses nós estamos a efetuar um cálculo. Supondo que nós na nossa cena do jogo demos um clique e ele está nessas coordenadas, nós ok, e demos um clique, ele está nessas coordenadas e nós queremos que ele coloque isto no lugar certo, dentro dessa região, certo? Ok, então nós vamos primeiro nestes parênteses vamos efetuar a subtração desses dois vetores, que vai ser a posição do nosso clique, -2 até 6, aliás, -2, vetor -2 de 6 e vetor 3 de 4, ok? Então,
Menos 2 menos 5 dá... Aliás, menos 2 menos 3 dá menos 5. Então, o nosso vetor... Okay, o nosso vetor... Opa! Ok. Temos menos 5 e temos 6 menos 4. Então nós teremos aqui o vetor resultante menos 5, 6 menos 4, 2. Então essas aqui seriam as novas coordenadas do nosso vetor. Mas isso aqui vai ficar mais claro quando eu estiver a explicar sobre a direção da nossa pedra. Mas vamos manter aqui o fio de pensamento, ok? Então, fizemos isso e depois precisamos de instanciar a nossa pedra no lugar certo. Instância pedra igual, aliás, transform ponto position igual a lugar local certo, local certo, ok? Então já colocamos o nosso vetor na posição correta, ok? E agora precisamos de dar uma direção ao nosso vetor. Quando ele soltar a tecla do mouse, nós queremos que a pedra saia voando. Então vamos lá. If, ok? If input ponto get mouse button up, quando ele solta nosso botão de clique, nesse caso o botão de clique é 0, e foi instanciado um novo elemento. Opa. Instanciou igual a true. Então vector 3. Vamos criar um novo vetor que é para dar a direção ao nosso lançamento. Direção é igual a transform ponto position menos instância pedra ponto transform ponto position, ok? É aquele cálculo do nosso vetor que vai nos dar a direção do lançamento. Então nós passamos a ter aqui as coordenadas 2, significa que no nosso plano cartesiano teremos aqui mais ou menos o menos 5 e no eixo y 2. Então, opa, ok, ok. Então essa aqui vai ser a nossa direção de lançamento. Essas coordenadas aqui vão ser a nossa direção de lançamento. Então aqui podemos, se formos a ver,
Sim, esta linha aqui será a nossa direção de lançamentos no nosso jogo. Então, pegando a posição da catapulta, subtraindo, aqui está dando erro, subtraindo pela posição em que a pedra foi instanciada, ele vai nos dar a direção, que é esse exemplo aqui. Subtraindo esses dois, no nosso plano cartesiano teremos isto, então teremos uma direção de lançamento. Ok, e quando nós estivermos a lançar, precisamos de certa forma, desabilitar o que nós fizemos aqui, que é quando nós distanciamos a pedra, nós dissemos que ela tinha que ficar suspensa, por isso marcamos a posição schematic. Neste caso, nós vamos desabilitar essa função, tornar a pedra susceptível aos efeitos da física. Então, instância pedra ponto get component, pode ser o mesmo código, só mudar aqui para não perder tempo. Ok. Vamos aqui, só vamos mudar para false. E depois disso precisamos também de adicionar a nossa força a nossa pedra para que ela seja lançada. Então, para tal, vamos fazer o nosso get component no rigid body e vamos dar o comando add force, que vai adicionar força. Então ele recebe dois parâmetros. Um descreve como é que a nossa pedra ou nosso projétil será lançado, e a outra descreve que tipo de força iremos aplicar nesse nosso componente com rigid body. Então, nesse caso teremos a direção, que é aquela variável que nós criamos, vírgula, aliás, multiplicamos a nossa direção pela nossa força para o nosso projétil ser lançado, e recebemos outro parâmetro que é o force mode, que vai ser como é que o tipo de força que devemos aplicar sobre o nosso game object. Então vamos lá, force mode 2D, nesse caso é 2D, existe força e existe impulso. Nesse caso nós vamos estar a aplicar um impulso sobre o nosso game object. Ok? E vamos dizer que depois disso ele já não tem nada instanciado na cena do jogo. Força. Ok? E vamos esvaziar a nossa instância da pedra para que ele possa receber outra pedra ao clicar o mouse. Então fazemos tudo aquilo. O jogo, quando inicia, não temos nada instanciado, então depois de lançarmos voltamos a dizer que já não temos nada na nossa cena do jogo para que possa ser instanciada outra pedra. Ok? Vamos fazer o seguinte, vamos salvar e vamos testar o nosso script. Catapulta. Ok. Na videoaula passada vamos passar essa, prestem atenção, essa catapulta aqui vamos passar, que está na parte superior, né? Vamos passar para dentro dessa catapulta, porque as duas fazem parte do mesmo elemento, e dentro delas vamos criar um novo game object. Ok? Game object, ele está localizado aqui no centro do nosso elástico da catapulta. Então vou só aplicar um box collider para que todo mundo consiga ver. Tá aqui, e vou desabilitar o Sky Sprite só para vermos. Então ele está aqui no elástico, faz de conta o nosso elástico está aqui e vai segurar a nossa bola para ser lançada. Então, se estiver numa posição diferente, ajustem com o position tanto no eixo Y e Z, aliás, X, Y,
para essa posição superior do elástico. Colocarem aqui faz de conta que o seu elástico está preso a essa parte, então né, o vosso Angry Birds não irá funcionar tão corretamente assim. Então, para quem viu a aula de modificadores de acesso, todas as variáveis públicas podem ser visualizadas a partir do inspector, ok? E ele pede a pedra, ele diz non-game object, ok? Temos aqui o nosso asteroide, então nós vamos criar uma pasta aqui, prefabs. Nesse caso aqui já tinha um prefabs. Prefabs o que são? São objetos pré-fabricados do Unity. Por exemplo, tu crias um objeto na cena e queres salvar esse objeto, queres voltar a usar esse objeto. Então, tu podes salvar dentro da tua pasta assets e ao salvares ele coloca a extensão de prefabs, que significa um objeto pré-fabricado do Unity. Então, podemos deletar isto. Então, aqui no nosso Game Object, onde nós já taxamos onde nós anexamos o nosso script, vamos colocar o nosso asteroide, né? E vamos lá ver o nosso código, aliás, o nosso jogo. Opa! Então, instanciar várias pedras significa que algo não está bem. Ok, false. Ah, sim. Quando nós clicamos, precisamos de depois dizer ao nosso jogo que uma pedra foi instanciada. Então vamos lá colocar. Se ele instanciou for igual a false, significa ainda não instanciou nada. Então, quando nós instanciamos, temos que dizer instanciou igual a true, para que ele não instancie vários quando nós estivermos com o botão de clique do mouse pressionado. Então vamos lá ver o nosso jogo. Ok. Ok. Bom, o nosso script já está a funcionar, mas sinto que falta algo. Nosso elástico não está muito bom, então vamos lá colocar 5 e a nossa força 15. Vamos lá ver. Ok, ele se elastiga mais, possui maior força mas a força melhor diminuímos e podemos colocar montar um cenário na próxima videoaula e vamos estar a fazer coisas mais interessantes, tornar o jogo mais profissional. Então, muito obrigado e chegamos ao fim deste tutorial que foi bem longo, mas creio que valeu a pena. Ok, nosso joguinho. Ok, e até o próximo vídeo que vamos estar a melhorar o nosso jogo.